Pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui, dando seguimento aqui aos ensaios. A gente vai ver aqui, propriamente dito aqui, é um ensaio de curto-circuito. Então, o ensaio de curto-circuito, como é que ele é realizado, né? A gente coloca lá os terminais da armadura em curto, bota um amperímetro em cada fase para medir a corrente da armadura, ok? Então, durante o ensaio de curto, o nível do fluxo da máquina é baixo. Por quê? Porque uma corrente de campo pequena você já tem uma corrente da armadura elevada. Então, por isso que o fluxo ele não é muito assim, ele não influencia muito esse ensaio de curto, entendeu? Essa perda. Então, podendo se desprezar as perdas do núcleo nessas condições. Então, pelo fato da corrente de campo ser pequena e você apresentar uma corrente da armadura alta, então a gente despreza as perdas do núcleo, porque o fluxo ele não impacta tanto nesse ensaio, ok? O fluxo magnético. Então, assim, a potência mecânica necessária para acionar a máquina síncrona durante o ensaio de curto é igual à soma das perdas por atrito e ventilação mais a perda causada pela corrente da armadura. Então, a perda de curto-circuito, pessoal, é nada mais, nada menos do que a perda provocada pela corrente da armadura, ok? Então, se a gente tiver a perda de rotação desse ensaio, a gente colocou lá os terminais da armadura em curto, botou os amperímetros em cada fase, acionou a máquina na sua velocidade síncrona, alimentou a corrente de excitação no rotor. Então a gente vai aumentando essa corrente de campo, vai chegando lá na corrente nominal da máquina na armadura. Então, se a gente pegar essa potência mecânica aí e medir, é a perda do ensaio de curto. Mas a perda de curto-circuito vai ser o que? A perda no enrolamento da armadura. Se eu já tenho a minha perda de rotação que eu obtive lá no meu ensaio de circuito aberto ou circuito a vazio, então eu pego essa perda aí, esse ensaio, subtraio da perda de rotação, que são as perdas por atrito e por ventilação, e aí eu tenho uma perda de curto-circuito. Então, as perdas causadas pela corrente da armadura em curto-circuito são conhecidas como perda de curto-circuito. Então, perda de curto-circuito, vamos deixar bem claro, é a perda provocada pela corrente da armadura. Perda provocada pela corrente da armadura. Ou seja, no ensaio de curto-circuito, você obteve lá uma potência necessária para rotacionar seu eixo. Se eu pego aquela potência e subtraio da minha potência de rotação, que a gente obteve lá no ensaio a vazio, que são as perdas por atrito e por ventilação, eu tenho a minha perda de curto-circuito, que é a minha perda da corrente da armadura. De uma vez por toda, perda de curto-circuito é a perda provocada pela corrente da armadura, ok? Ok. Então, essa perda de curto-circuito, ela também apresenta um comportamento de uma parábola, pessoal. Essa parábola aqui. Então, quanto mais a corrente da armadura for aumentando, as perdas de curto-circuito também vai aumentando de uma forma parabólica, ok? Então, as perdas de curto-circuito é perdas no cobre do enrolamento da armadura, perdas locais no ferro pelo fluxo de dispersão da armadura e perdas no ferro muito pequena devido ao fluxo resultante. Então, como a gente falou que a corrente de campo é muito pequena, então o fluxo resultante, aí no caso, vai ser pequeno também. Então a gente pode desprezar essas perdas no ferro provocado pelo pequeno fluxo resultante. E a gente também determina que o fluxo por dispersão da armadura, pessoal, também é muito pequeno. Então aí a gente cancela também esse fator. E a gente restringe que a perda de curto-circuito, mais uma vez, vai ser a perda no cobre no enrolamento da armadura. Ok? Então a perda de curto-circuito, vamos deixar bem claro, é a perda no cobre no enrolamento da armadura. Despreza-se a perda provocada pelo fluxo de dispersão da armadura e despreza-se também a perda do ferro do fluxo resultante. Aí aqui, ó, a perda de curto-circuito varia de forma parabólica, como a gente falou, em função da corrente da armadura. Quanto maior a corrente, maior essa perda. E tem as perdas suplementares de curto. É mais, vamos dizer assim, um adendo da perda de curto-circuito. Então vamos lá. O que é a perda suplementar de curto-circuito? Então, é a componente das perdas de curto-circuito. Então, é um pedaço da perda de curto-circuito que corresponde à perda pelo efeito pelicular do desenrolamento da armadura,
perdas locais no ferro pelo fluxo de dispersão da armadura, que a gente disse que é muito pequena, a gente pode desprezar, e as perdas do ferro pelo fluxo resultante também, que a gente disse que é muito pequena, a gente pode desprezar. Então a perda suplementar ela tem um impacto maior que a perda do efeito pelicular. O efeito pelicular, pessoal, na armadura a gente tem corrente alternada, no campo, no rotor, a gente tem corrente contínua. Então, pelo fato de a gente ter corrente alternada no enrolamento da armadura, a resistência no enrolamento da armadura é maior. Por quê? Porque o efeito pelicular, quando a gente tem uma corrente alternada passando no condutor, essa corrente ela usa mais a periferia da seção transversal do enrolamento de cobre. Então aí apresenta-se um impacto, ou seja, aumenta-se a resistência, entendeu? Já na corrente contínua não, ela utiliza toda a seção do cobre. Então, a corrente alternada ela passa mais na superfície do cobre, da seção transversal do cobre. Então aí a gente tem um impacto, ou seja, a resistência da armadura ela é maior por esse fato, pelo fato da corrente que passa por ela ser uma corrente alternada. Então a perda suplementar ela se resume mais a esse efeito pelicular, ou seja, porque a corrente que passa no enrolamento da armadura é uma corrente alternada. E ela também tem um fator que é a perda locais do ferro pelo fluxo de dispersão, que a gente viu que é muito pequeno, a gente pode desprezar, e também a perda do ferro pelo fluxo resultante. Então tem a perda pelo fluxo de dispersão e tem uma perda no ferro pelo fluxo resultante também é pequena. Então vamos lá, a perda suplementares de curto-circuito é uma parcela da perda de curto, que é a perda do desenrolamento da armadura, onde o impacto maior é o efeito pelicular, ok? Então, como a perda de curto ela é parabólica, a suplementar também é parabólica. Aí vamos lá, como é que a gente calcula, vamos dizer, a resistência da armadura? Tem dois fatores. A gente pode pegar o seguinte, medir, a gente desliga a máquina e mede a resistência através de equipamentos apropriados, a resistência do enrolamento da armadura. Então, essa resistência, como é que a gente mede? Uma maneira mais prática é o seguinte, a gente pega uma fonte CC, uma fonte contínua, injetar no enrolamento, a máquina está desligada, e aí você mede essa tensão e mede a corrente que vai passar nesse enrolamento. Essa razão daí da tensão com a corrente CC, eu vou ter uma resistência em corrente contínua. Aí pessoal, como eu falei, como o enrolamento da armadura ele passa uma corrente alternada, então essa resistência que eu estou medindo em corrente contínua, ela não é, vamos dizer assim, 100% fiel ao valor realmente propriamente dito da resistência da armadura, porque o meu método de medição está sendo empregado por uma tensão contínua. Mas vamos lá, a gente pega essa resistência que a gente mediu a tensão CC, que a gente sabe que a gente inseriu lá uma fonte e mediu essa corrente CC. Então dessa razão eu tenho uma resistência CC, mas aí eu vou ter que corrigir pela temperatura que é realizada o meu ensaio de curto-circuito. Normalmente essa temperatura do ensaio de curto-circuito é 75 graus Celsius, ok? Então eu medi minha resistência contínua através daquela razão da VCC sobre IDCC. Então eu obtive uma resistência em ohms. Eu coloco aqui do lado aqui dessa equação. E a minha temperatura ambiente foi quanto? Vamos dizer que tenha sido aí 30 graus, ok? Aí eu coloco 30 graus Celsius aqui, nesse T minúsculo. A minha temperatura que eu quero corrigir é 75 graus Celsius, que normalmente é a temperatura que o enrolamento chega no ensaio de curto. Aí eu coloco aqui 75 graus Celsius. E eu vou achar a resistência corrigida na temperatura de 75. Simples assim. Então quem vai ser a perda da armadura em corrente contínua? Vai ser essa resistência que a gente corrigiu. Primeiro a gente calculou pelo ensaio, depois a gente corrigiu para 75 graus Celsius. Coloca aqui no valor da corrente que a gente obteve no ensaio de curto, ok? A corrente a gente colocou aqui ao quadrado e vezes 3, por quê? Porque são 3 fases, né? Então esse Q representa o número de fases da máquina. E aí eu teria a perda da armadura
em CC. Aí pessoal, aí eu não tenho, vamos dizer assim, uma coisa fiel, vamos dizer, da máquina, porque o correto mesmo é a gente pegar e colocar a resistência AC. Então existem normas onde a gente pode pegar fatores, né? E uma vez a gente calculou essa resistência corrigida, existem normas de máquinas, a gente pega essa corrente, essa resistência corrigida na temperatura de 75 e aplica um fator e aí determina a resistência efetiva, ou resistência em corrente alternada. Mas depois tem outra maneira que a gente vai ver na próxima transparência. Então aqui teria uma perda da armadura associada à corrente contínua. E aqui eu teria minha perda suplementar, que é o resultado da diferença. Vamos ver, a gente fez um ensaio de curto e pegou essa perda de curto-circuito, ok? Se eu peguei essa perda de curto-circuito total e eu subtrair desse valor daqui, então eu vou ter minha perda suplementar, ok? Então é o resultado da diferença entre a perda de curto-circuito e a perda da resistência em corrente contínua que a gente calculou agora, que corresponde à perda pelo efeito pelicular dos enrolamentos da armadura, perdas locais no ferro pelo fluxo de dispersão da armadura que a gente pode considerar muito pequeno, e a perda do ferro pelo fluxo resultante que a gente também pode considerar pequeno. Então, você obteve lá no seu ensaio a perda de curto-circuito, subtraiu dessa perda da armadura em CC, você obteve a perda suplementar, onde o impacto predominante aí é a perda pelo efeito pelicular do enrolamento. Mas pessoal, como é que a gente faz normalmente para calcular a resistência da armadura efetiva? Eu peguei, fiz meu ensaio de curto-circuito, botei meu ensaio de curto-circuito e tive minha corrente da armadura no ensaio de curto-circuito. Então eu faço essa conta aqui. E aí a gente tem a resistência da armadura efetiva propriamente dita, sem precisar aplicar, sem precisar ir lá e medir os enrolamentos da armadura e aplicar nenhum fator. Então, por essa equação eu já determino a minha resistência da armadura efetiva. Em geral, para o valor nominal de corrente, obtém-se exatidão suficiente encontrando o valor da resistência da armadura efetiva, então assumindo que seu valor seja constante. Então, uma vez você chegou lá, fez um ensaio de curto-circuito na corrente nominal da máquina, então você obteve lá a perda de curto-circuito daquele ensaio, ok? Então dessa perda de curto-circuito que você achou, você dividiu pelo quadrado da corrente da armadura, que normalmente a gente pega essa corrente aqui no valor nominal, então você tem a resistência da armadura. Com isso aí você definiu a resistência da armadura efetiva, e na aula passada a gente viu como a gente calcula a reatância síncrona saturada e reatância síncrona não saturada. Então com isso aí pessoal, a gente chega ao fim e em breve vamos inserir aí na plataforma essa aula e também os exercícios para a gente fixar mais esse aprendizado, ok? Até a próxima pessoal.